Motahun ayé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí yóò gbé mi ga. Ọ̀rọ̀ mi kì í ṣe orí mi. Eu respondo ao meu destino com palavras que me elevam. Que minha língua não traia o meu ori. Minhas palavras não traem o meu ori. Essa é a frase que vai orientar o nosso vídeo dessa semana. Vai falar da nossa língua, do poder da fala e o nosso destino. Vamos lá? A língua é leve, pequena, fica escondida, mas carrega o peso do nosso destino. Na tradição de orixá, na tradição de Ifá, a fala não é só comunicação, é criação, destruição ou construção. Ou seja, é um grande portal à nossa boca, né? De onde sai axé, de onde sai uma grande capacidade de construção ou de destruição. Quem já fez ebó comigo sabe o como é importante a boca, como tudo sai da nossa boca para os elementos que a gente usa, né? A limpeza que eu faço na minha boca para que eu possa tirar da minha boca aquilo que não foi bom e saiu dela ao longo do período anterior ao momento de fazer ebó. E todo mundo vê também o que eu uso para fortalecer a minha boca, para que minhas palavras sejam boas para o destino daquela pessoa que está fazendo ebó. Antes mesmo de a gente cumprimentar os orixás, né, a nossa língua toma a frente. Então é através dela que a gente honra e é com ela também que a gente trai, não é? Então, através dela abrimos e fechamos caminhos, pode-se pensar dessa forma, né? Existem alguns provérbios em Yorubá que eu quero dividir com vocês, que mostram, né, o quanto o Ifá chama a nossa atenção, o quanto os orixás chamam a nossa atenção com relação à nossa boca, e não tem só a ver com aquilo que a gente fala para as outras pessoas ou das outras pessoas, mas tem muito a ver com aquilo que nós falamos para nós mesmos e de nós mesmos. O primeiro provérbio que eu quero dividir com vocês, ele diz assim: Aon lorixá tokokó kudupé. A língua é o primeiro orixá a agradecer, porque ela é a primeira que fala com o mundo, né? E quando a nossa língua não sabe se curvar, todo o corpo paga o preço, né? Então, eh, essa, olha o peso, né, dessa frase. Quando a nossa língua não sabe se curvar, o nosso corpo paga o preço. Existe um Itã de Ifá, Itã, que é uma história, né, dos orixás, do Odu Oiekundá, aonde a parede se abre e o vento entra, né. Nesse Odu, o Odu Oiekundá, ele traz alguns avisos bem profundos para a gente, fala bastante sobre isso, sobre a questão da nossa língua, né. Ele diz assim: "Foi onde a parede se abriu e a brisa entrou. Se deixamos a nossa fala aberta demais, sem escuta ou sem consciência, é por ali que a destruição pode entrar." Então, Ifá nos alerta nesse Itã que se a nossa parede estiver fechada, lagartos não entram. Ou aqui no Ocidente, como se diz em boca fechada, não entra mosca, né? Não entra mosca. Ou seja, se nós não damos a oportunidade, né, a gente se protege, uma proteção que é sagrada, com silêncio, com sabedoria, né? A vida nos honra mediante isso. Quando as pessoas falam demais, quando as pessoas falam muito, eh, elas precisam honrar tudo aquilo que elas falam. E somos seres humanos, é muito difícil para nós honrarmos tudo aquilo que nós falamos. Muitas vezes as outras pessoas nos escutam, eh
E a gente acha que por estar falando, né, por estar na posição da fala, estamos dando a determinação, mas esquecemos que dentro das pessoas também está acontecendo uma fala às vezes silenciosa, que nós não conhecemos, né. Então, existem perigos em falarmos demais, existem perigos sempre na forma como nós falamos, e esse Odoo chama muito a nossa atenção em relação a isso. Eh, o personagem desse Itan, né, chamado Oiê, ele durante a história aprende a falar menos, e foi isso que salvou ele, a família dele, a saúde dele, o destino dele, tornou ele rico. Então, esse Odui nos ensina a usar a nossa fala de uma forma, construtiva, né. Diz que foram os discursos de Oiê que tornaram ele uma pessoa rica. Então aquilo que ele se propôs a verbalizar foi o que tornou ele rico. Qual que é o iló, qual que é o aviso, né, que vem, pelo caminho, né, de alguém ou de qualquer pessoa com relação à fala? Na prática espiritual, né, os ilós são os avisos, recados, né, que os orixás nos dão. Às vezes, esse recado pode ser sobre as palavras que a gente ouviu, né, às vezes, pode ser sobre palavras que nós não deveríamos ter dito, né. Então falar demais, se justificar, se explicar o tempo todo, reagir apressadamente, né, a uma interpelação, a algo que alguém diga para você ou a uma situação, tudo isso pode nos tirar do Ileori, né, que é a nossa cabeça, tudo isso pode tirar a nossa cabeça do lugar, né, ou seja, nos desviar do nosso destino. Às vezes é o silêncio que vai curar, a sua questão, às vezes é o silêncio que vai, trazer você ao seu lugar de verdade, porque nem toda a verdade precisa ser dita. Eu escuto muito pessoas, né, falando e às vezes acontece comigo também, mas eu estou falando uma verdade. Gente, nem todo incômodo precisa de voz. Nem todo incômodo precisa de voz, né. Às vezes é o silêncio que nos cura, às vezes o silêncio também ele pode resolver uma questão. Então, eh, o silêncio é que vai revelar, né, por que o silêncio? Porque é no silêncio que muitas vezes se revela o verdadeiro aviso de um orixá. "Ah, mas eu não acredito em orixá", tudo bem, o aviso da sua espiritualidade, seja ela o tipo que for, né. É no seu silêncio que vai e às vezes no silêncio dos outros, que vai se revelar, a verdadeira resposta, né. Perceba como muitas vezes é mais efetivo te quando alguém te espinafra, né, quando alguém fala algo áspero para você, e você se cala. Às vezes aquela pessoa pode falar: "Tá vendo? Calou-se e se consentiu". Na verdade não tem nada a ver com consentir, né. O silêncio muitas vezes tem a ver com ouvir, processar, decidir se você joga fora ou se você traz algo disso à sua verdade, né. O que que esse Odoo diz que não pode acontecer? A gente não pode deixar que uma palavra, seja de outro ou seja nossa, nos tire do nosso destino. Palavra, ori e destino, né. A nossa palavra molda a estrada de Ayomo, né, Ayomo, o caminho, né, para onde nós temos que ir. Eh, quando eu falo de ori, tem um vídeo meu, acho que gravado, que fala sobre isso. O ori, ele não é eu vou regravar esse vídeo. O ori não é apenas a cabeça. Eh, o ori, ele é a nossa cabeça, ele é a nossa boca, ele é nosso peito, o coração, né, o Ocan, as nossas costas, que é o lugar onde nós carregamos as nossas coisas, nossas mãos, nossos pés e nossas nádegas, né, que nos proporcionam descanso adequado, em equilíbrio. Então, o Ori, ele é composto por todas essas partes,
Não tem nada a ver com chakras, hein, gente? Ori, outra coisa, e as partes, inclusive, são outras. Eh, e aí, eu vou contar para vocês por quê. Eh, eu vou contar para vocês por que que o Ori é tudo isso. E hoje eu estou falando da boca, tá bom? Hoje eu estou falando da língua. Eh, como a nossa palavra é capaz de moldar o nosso caminho, é importante cuidar do nosso Ori. Quando usamos a nossa língua, as nossas palavras para edificar, né, para louvar, para agradecer, para pedir com verdade, ela se torna uma alavanca de sucesso, uma alavanca de sucesso. Mas quando a gente usa a nossa língua para ferir, para provar algo para alguém, aí ela se torna uma parede aberta, né, com uma rachadura por onde, o vento entra e pode nos desviar do nosso destino. Porque às vezes nós forçamos com uma fala nossa, a gente, eh, põe um ponto pacífico, né, com a nossa boca num assunto, e e aí, é muito difícil voltar atrás, né, muito difícil voltar atrás das coisas que a gente fala. Sempre vai requerer um pedido de desculpa ou algum tipo de retratação, e a gente não gosta, né, de fazer isso. Mas pode ser que seja necessário. Pode ser que seja necessário também, não há mal nenhum nisso, principalmente quando isso está sendo feito para você voltar para o seu caminho, né. Mas, eh, eu fiz esse vídeo para ressaltar para vocês a relevância que é a nossa boca, que tem a nossa boca, e eu queria propor a vocês um compromisso essa semana com a fala sagrada, um exercício, né, um exercício de fala sagrada, né. Eh É uma reza, isso que eu vou passar para vocês, se vocês quiserem depois anotar, pegar aí na legenda, é parte de uma reza, tá. Essa reza ela fala que pelo menos por uma semana a nossa boca só fala o necessário, né, que a nossa língua se curve ao silêncio quando o nosso ori pedir, né, que as nossas palavras, aquelas que saírem da nossa boca, elas sejam como folhas sagradas, sejam capazes de curar, né, de proteger, de regenerar. Eh, e não o contrário. E como dizem os antigos, né, é com a língua que se chama o axé, mas é também com ela que se desperta o caos. Então, o Ieku Ogundá vem, né, o Odu vem para nos ensinar que falar pouco e ouvir muito, e fazer ebó com o coração limpo é o que traz axé. Então, eu vou encerrar agora com a reza, vou falar em Yorubá primeiro, né, como já é de padrão, tentar, né, falar sem ofender o ori de ninguém e sem ofender também aos nossos ancestrais, né, que é algo que eu ainda estou aprendendo. Vou ler aqui o trecho e depois traduzo para vocês. Aomi Shemilowo Ashe, Esemi Tomi Sodoayo, Oromi Jeko Eje Oro Alafia, Oro Tiyo Damilore Rere. Minha língua seja condutora do axé, meus pés que me levem à alegria, minhas palavras que sejam de paz, palavras que tragam bons destinos. Axé. Então vocês veem que aqui, inclusive nessa reza, que é um pedacinho de reza de Ori, fala dos pés, né? E então eu vou falar dos pés no próximo vídeo. eh, E eu espero que vocês tenham gostado, né. E o que eu mais espero é que depois de ouvir esse vídeo, você consiga, repensar aquilo que você fala, né. A gente tem que lembrar, nem todo o incômodo precisa de voz. Boa semana, pessoal, é do Pep.
Buru Abuie. Vamos lá para a dica prática, né, da Mãe de Santo, então. Eh, Vamos lá. Algumas coisas que a gente pode fazer para cuidar da nossa língua, cuidar também de que nossas palavras sejam bem aceitas, ou que a gente use as palavras certas, para falar com alguém. Logo pela manhã, você pode pegar algumas sementes, né, de fava de atare, pimenta da costa. Você pode pegar as mulheres pegam 7 sementes, os homens pegam 9 sementes e colocam na boca, mastigam com um pouquinho de gin, né, logo pela manhã. Mastiga, mastiga, deixa aquilo arder como se fosse um antisséptico na sua boca. E aí você pode engolir, né, quem tem possibilidade engole, quem não puder engolir pode cuspir. De preferência você pode cuspir na terra, né, isso é uma oferenda para a terra e ali mesmo você já pode pedir o que você precisa com relação à sua boca, né, ela já está limpa, e aí você pode pedir o que você deseja, né que eu tenha boas palavras, ou que minhas palavras sejam certas para um determinado momento, para essa reunião ou para essa conversa com alguém, enfim, que você ame e que você queira ter uma conversa às vezes mais difícil ou que tenha que ser mais assertiva. Eh, Você também pode limpar a sua boca para, vamos dizer assim, purificar mesmo ela, sabe, para que ela não seja tão venenosa. Alguns de nós, são mais venenosos que outros e quem é, sabe que é, né. Mas às vezes quando isso é bom e às vezes não é bom, né. Quando você vai conversar com alguém que você ama, não é bom esse veneno, né. Então, você usa os mesmos elementos para purificar a sua boca, né, e amansar, acalmar a sua boca. O que que você vai fazer de diferente? Você pode também pegar um obi, tirar um pedaço do obi e oferecer para sua boca, né. Mastigar, mastigar, limpar bem a boca, vai ficar bem amarrado, aí você coloca o gin e cospe. Mesma coisa, você pode cuspir na terra. Eh, Isso acalma a língua e ajuda a purificar a boca. Eh, Tem pessoas que a gente queria falar para pôr o gin e acender o fósforo, né. Isso não vale, isso não serve para nada. Uma outra coisa importante que eu queria falar sobre palavras, as mães principalmente podem abençoar e devem abençoar seus filhos, colocando suas mãos na cabeça deles, ou não, mas colocando o seu hálito perto do ori deles, né. E aí você abençoa o seu filho, você pode dizer que Deus te abençoe, que você tenha um ori rico, que você tenha um ori com saúde, que o seu ori seja um ori respeitoso, que o seu ori seja educado, que ele seja adaptável, que enfim, cada um abençoa da forma que deseja, mas a sua voz, a voz da mãe ou do pai, é que pode ser proferida diretamente em cima do ori da criança, né. E com isso você encher esse ori de bênçãos, né, em segredo, o que é ainda melhor, porque você vai sussurrar, vai falar baixo, né, e evita que os outros escutem, que o mundo espiritual escute e o mundo físico também. Eh, o que mais que eu posso bom, tem várias outras coisas, vários outros elementos que podem fortalecer a nossa boca, né, fazer o que a gente chama de afoxé. Para quem não sabe o que significa a palavra afoxé é o nome da medicina que pela etimologia eu vou explicar a etimologia da palavra aqui para vocês vão ver aqui, é uma junção, né, de algumas palavras, mas tem a ver com ofo e axé, né. Então afoxé é a medicina da palavra, né, do ofo. Ofo é a palavra, fala, né. Então é o axé através da fala. Então, quando você quer dar uma palavra de comando, quando você quer fazer algo e as pessoas ou as situações obedecerem você, você pode usar esse tipo de medicina que se chama afoxé. Às vezes eu faço e vendo para o pessoal. Bom, vocês podem me consultar caso tenham dúvidas.
todo final de vídeo eu vou procurar colocar aqui uma dica prática, né, de como abençoar e como utilizar bem a parte do Ori a qual eu fizer o vídeo. A do pé, gente, muito boa semana para vocês.